vocês que às vezes eu sou imprevisível, gosto de fazer coisa diferente. Quero o representante do grupo 7 cartazes. 7 cartazes? 7 cartazes. Eu acho que Quem é? É só para Divas. Eu tô no Divas. A vida é assim. Galera, ó, atenção, a vida é assim mesmo. Fiquem atentos, aqui tem que estar preparado para tudo, qualquer momento. É mesmo, professor? Ó, lembrando aquela questão que eu passo uma questão para vocês e pergunto a resposta, ninguém pode falar nada, ninguém pode se manifestar, e depois eu vou fazer a pergunta para outro grupo também, beleza? Então fique em silêncio, cada um que souber a resposta fique aí na sua cabeça, que vocês nem sabem qual é o grupo que eu vou chamar, como vai ser. Então, vou passar uma questão, lembrando que os nossos pontos vai ser essas apresentações aqui do trabalho. Isso aqui pode parecer brincadeira, mas trabalho em ponto. Tá? Caramba! Já tem aí, inclusive, 2 atividades que foram passadas. Tem a pontuação das atividades, tudo direitinho. Então, tem grupos que estão com esse ponto. E a gente tem 1 a 2. E é o trabalho que vai ser incluído. Lembra que eu falei que o trabalho incluiu? Tem grupo aqui que já não vai fechar a mão do trabalho. Então, tem que estar esperto. Vamos lá, para a primeira questão. Inconformado com o fato de mal ter votado em um candidato que defendia ideologia diferente da sua, João desferiu golpes de faca contra seu colega, agindo com a intenção de matá-lo. Acreditando ter obtido o resultado desejado, João levou o corpo da vítima até uma praia deserta e o jogou no mar. Dias depois, o corpo foi encontrado e a perícia constatou que a vítima morreu afogada e não em razão das facadas deferidas por João. Beleza? Tranquilo? Posso seguir? Vamos lá. Descobertos os fatos, João foi preso, denunciado e pronunciado pela prática de 2 crimes de homicídio doloso, da forma qualificada, em concurso material. Ao apresentar recurso contra a decisão de pronúncia, você, advogado de João, sob o ponto de vista técnico, deverá alegar que ele somente poderia ter sido responsabilizado. Olha só, pessoal, tem um pouco explicando a questão. Um camarada mata o outro, vocês viram, teve a intenção de matar, desferiu 2 facadas, né? Com a intenção de matar ele por questões políticas. Discutiram por questão política, o camarada pega a faca e enfia na barricada do outro, abre a buchada dele lá, e depois que ele teve essa intenção clara de matar, ele acredita que obteve o resultado desejado, levou o corpo da vítima até uma praia e jogou no mar. Dias depois o corpo foi encontrado, a polícia constatou que a vítima morreu afogada. Ou seja, ele acreditava que tinha matado pela facada e teve essa intenção de realizar aquele homicídio com a facada, porém a vítima morreu afogada. E não em razão das facadas definidas por João. Galera, a gente vai analisar o que aqui? Você é advogado de quem? Do João. Não é verdade? Só que olha só, você matou queria matar por facada. Só que aquela pessoa acabou morrendo afogada. Mas qual que foi a sua ação? Das facadas por motivação política. E a sua intenção era a intenção de matar. Todo mundo acompanha aqui? Sim. Beleza? Vamos às alternativas. Alternativa A. Responde por qual crime? Lesão corporal, considerando a existência de causa superveniente relativamente independente, que por si só causou o resultado. 30 segundos para me dizer se está certo ou errado. Isso não é isso aí. 10. Vinte. A resposta dela está Certa. correta. Do ponto.
Obrigada, viu? Vamos lá. Mentes criminais. Mentes criminais. Se não tiver, já perdeu o ponto. Tem ninguém? Mas tem pouca gente que passou do nome que aí. Fazer. Matheus, levando em consideração o que a gente falou. Próxima alternativa. Responde por um crime de homicídio culposo na forma consumada. 30 segundos. Certo ou errado? Fica quieto. Quinze. 20. 26, 27, 28, 29, 30. Certo? Está errado. Se tivesse as outras alternativas. Vamos lá. Agora um crime de homicídio culposo na forma consumada. O seu grupo pontuou, o grupo de Matheus, não. É isso aí, galera, faz parte. Os inimputáveis. Quem são os inimputáveis? Tem ninguém? Tem ninguém para saber esse ponto. Tá vendo? É assim, né, cara? Vamos lá. C. Por um crime de homicídio doloso qualificado na forma tentada e por um crime de homicídio culposo na forma consumada em concurso material. Ou seja, está falando que aqui responderia pelo homicídio qualificado na forma tentada, tentativa de homicídio qualificado, e por um outro crime de homicídio culposo na forma consumada em concurso material. Dezesseis. 20. Sim. Está certo a resposta. Certo? Está errada. O único grupo que pontuou foi o delas. Claro que eu não vou chamar outro grupo para falar sobre isso, porque a última alternativa é correta, né? Senão ia ser caralho. Vocês estão rindo? Vai deixar? Vocês deixaram? Não, claro que não. Pô, aí Deve ser quebra, né? homicídio consumado. Um homicídio doloso qualificado na forma consumada. Pessoal, briga por motivo político você matar outra pessoa. Que motivo que é? Eu falei isso na sala de aula na semana passada. E olha só. Motivo topo. Por que está consumado? Porque algo Galera, eventualmente. Tá vendo? olha só. Certo. Vamos lá. O cara foi jogado Dor no mar. geral. Depois que ele tinha sofrido facadas, você teve, vamos lá, vamos lembrar de direito penal. Na tipicidade a gente estuda o quê? Conduta, resultado, nexo causal e a tipicidade. A tipicidade que a gente precisa se preocupar com isso, mas a gente vai preocupar com o quê? Conduta, o nexo causal e o resultado. Pessoal, isso é direito penal, é só para dar uma reforçada para vocês, viu? Isso não é aula específica sobre isso, mas para ter uma noção. Aqui está a conduta, essa letra horrível mesmo. Depois tem uma setinha. A setinha é o nexo causal. E aqui é o... situação mais besta do mundo. Né? Para vocês entenderem de uma outra forma mais clara. Conduta. Arremessar o celular. Conduta. Nexo causal. Chegar o celular até a cabeça do meu amigo Anderson. Resultado, ele ficar com o galão na cabeça e causar uma lesão corporal. Pronto. Acho que aqui fica claro o nosso gráfico aqui. Beleza? Camarada, facada por questão política. Com intenção de matar. Homicídio qualificado por motivo torpe. Só que o camarada não morreu. Tem o nexo causal? Ele morreu por causa de afogamento.
Porém, você pegar uma facada de uma pessoa e jogar no rio, no mar, ou seja lá no que for, você descer a barricada de alguém, vai ficar mais claro na cabeça de vocês. Vocês enfiam a faca no bucho, puxa, né? A buchada para fora, cai essa pipa para fora, né? Que nem eu estava falando na última aula, né? Quando faz o sepulcro, do suicídio. E aí faz o quê? Joga no mar, no rio, seja lá o que for. Pô, você quer matar o cara. Alguém tem dúvida sobre isso? Não tem nem como falar diferente, né? Ele ocultou? Aí ele morreu afogado. Esse afogamento era uma decorrência natural que poderia acontecer depois se você tomar uma facada na buchada e ser jogado no mar? Claro que é. É um resultado mais do que previsível, não é? Quando o resultado é previsível, o homicídio não fica qualificado consumado pela conduta dele? Porque se o cara não tivesse dado facada e não tivesse jogado no mar, a pessoa iria morrer? Mas aí a qualificadora vai ser por afogamento? Não. A qualificadora é relacionada ao quê? Ao motivo torto. O afogamento é uma consequência natural. Boa noite. Beleza, galera? O afogamento é uma consequência natural. Tranquilo? Lembrando aqui, está faltando grupo ainda, não vou esquecer de vocês. Pode deixar, até o final da aula vai ter muita coisa para acontecer. Tá pronto. Tem aí uma galera que vai ter que pagar a missão, né? Vou ser bonzinho, só vou ser bonzinho. A galera aí vai esperar ter mais gente, né? A hora que tiver mais gente, a gente vai fazer o seguinte: a galera dos grupos que errou vai dar uma voltinha, flexão, chinelo, o que vocês quiserem. O pessoal que acertou uma coisa, flexão é boa, né? Para fortalecer. Deixa o professor estar recuperado, tem que junto com vocês para. Né? Essa atividade, esse crime é subjetivo ou objetivo? A qualificadora é subjetiva. Se ele o agente, né, que fez o crime, né? Isso. Que é o sujeito ativo. Boa pergunta. E olha, perguntou para mim, qualificadora de natureza objetiva ou subjetiva? Eu falei para ela subjetiva. Por que é qualificadora de natureza subjetiva? Porque qualificadora de natureza subjetiva refere-se aos motivos do crime. O motivo não foi motivo político? É um motivo todo? Perfeito. Tudo que é motivo torto, motivo fútil, subjetivo. Qual é o motivo torto? Subjetivo. A intenção, motivo do crime. Se fosse um afogamento, o cara pegou o outro pelo pescoço, ao invés de dar facada, podia ter dado facada, mas quis matar a pessoa afogada, deu a facada, depois pegou a pessoa do pescoço e começou a colocar afogando a pessoa ali do mar. Qual seria a qualificação de natureza objetiva ou subjetiva? Objetiva. Porque é um afogamento, é uma forma ou outra. Gente material que qualifica. Assim, não faz qualificador. Qualificador de natureza objetiva, na circunstância. Beleza? Galera, tranquilo? Boa revisão que a gente começa bem a aula. Beleza? Diga, meu senhor. Oi? Tema da aula é homicídio, né? Não tá falando de homicídio. Homicídio. Você vai fazer a publicidade? Foi o Anderson que te chamou? Não deu essa autonomia, não. Daqui a pouco eu vou dar a dica do dia e o Anderson grava. Você pegou aquela dica lá, você publicou, né? Publiquei. Aí teve outros colegas que publicaram também. Eu mandei. Mas foi gente que visualizou aquele negócio. No meu lá, deu 2.100 visualizações. Tá vendo? Foi um negócio assim que visualizou. O pessoal estava até na coisa aqui, o professor João o professor antes de eu repostar, já tinha legal para fazer. Valeu. Depois vai ter a dica, aí você filma novamente. Gostou. Procurar de novo. Se estourar, vídeo minha meia. É que monetiza no Instagram, se fosse no YouTube. Agora, fala em YouTube. Jovens, não esqueça. Falar em YouTube, né? Amanhã volta o programa na Mira da FBBR. E vocês são a primeira turma, já receberam o tema, viu? Não dá tempo ainda de fazer o card, eles estão fazendo lá, vai ser publicado ainda. Amanhã, 1h da tarde até as 2h,
programa na mira da FDBR. Minha convidada, a professora Cristina. Todo mundo conhece a professora Cristina, né? A professora Cristina, minha convidada. E o tema, sabe qual que é, pessoal? Vamos lá. É o mês da mulher, né? Então a gente vai falar daquele crime que aconteceu no Rio de Janeiro, lá do estupro coletivo. Né? Que os rapazes convidaram a moça e tal, e acabaram fazendo orgia com ela lá. Que negócio. A gente vai falar especificamente desse tema interessante, bom. Então. Boa noite. E aí, Professor, fala da comida. Bora lá? E aí, prof? E aí, esse professor é massa ou não é? Demais. Ele tá tratando você bem? Mais ou menos, mais ou menos. Ele é bravo. Ele é bravo, viu? Tá? Fica bravo. E aí, tudo certo? Tudo jóia. Falar rapidinho com vocês aqui, não vou tomar muito seu tempo não, que estamos na semana de prática, né? Metodologias ativas aí em alta. Mas lembrar, quem não se inscreveu, viaja para Brasília. A gente estendeu a inscrição aí durante essa semana. Já temos muitos inscritos. Mas quem puder, dá no link, vou pedir a Isabel para colocar ainda, né? Quem conseguir aí, em crédito. Sua presença ilustre, seja bem-vindo. Então vamos lá, viagem para Brasília em alta. Sexta-feira nós temos aí nossa maravilhosa aula inaugural. Isso tem que vir, não quero vocês pulo. Rogério Greco e Nativa, vamos fazer de forma diferente esse semestre, tá? Porque assim fica aquelas filas enormes para poder entrar, para a gente evitar isso. Vou colocar um número maior de pessoas com credenciamento e vamos distribuir para vocês até quinta-feira à noite uma fichinha com o nome completo de vocês esse semestre. Ou seja, não perde essa fichinha, que é a forma que vocês têm de entrar no evento. Chegou lá, apresentou a fichinha com o seu RG, apresentou a pena, não entrega, entrou, assistiu. Quando sair, devolve a fichinha para uma pessoa que vai estar na portaria, pegou aquela fichinha na recepção, guardou, ali a pessoa não vai precisar assinar nada, nem vou colocar o ok. A devolução dessa fichinha que vai concretizar a presença de vocês, tá bom? Saiu do evento, entregou, não precisa parar, não precisa assinar, não precisa nada. E é uma forma também, não vou mentir para vocês, de regular os alunos que gostam de assinar a lista e ir embora. Em prestígio a quem fica, em prestígio à instituição e em prestígio ao palestrante que está vindo lá de Minas Gerais para cá para fazer isso. Então, infelizmente, tem aluno que assina a lista e vai embora. Então, eu não vou mais me preocupar com isso, porque para você ir embora, você tem que entregar. Tem um tempo mínimo. Só pode entregar até 9h30. Antes disso, você vai embora. Eu já orientei os recepcionistas a não receberem a ficha e logo a presença não será computada. Tá bom? Outro ponto, não vou ser rápido aqui, Laudelio. Vamos tomar cuidado, isso não é direcionado a vocês, não estou falando de modo geral, tá? Evitar na hora da palestra, tá levantando, quer beber água, bebe antes ou deixa para depois, porque é desrespeitoso, porque atrapalha, porque cria confusão, tá entrando e saindo. Então, né, tomar cuidado, celularzinho desligado, tudo isso, tá joia? Tenho certeza que vocês vão amar o evento, vai ser top da galáxia. Não vou falar muito não, para não tomar aula de Glaudelio, depois durante a semana eu volto. Mas faça inscrição, porque tem gente faltando fazer inscrição. Lá não vai ter tempo hábil. Se não se inscrever, nem adianta. Na quinta-feira à noite, a gente está entregando as fichas, então até quinta, meio-dia inscrição. Deixa eu só falar uma coisa para eles na sua presença já te apresento aqui. Senhores, eu estudei Direito Penal pelo professor Rogério Greco. Eu também. Posso atestar que ele é um excelente doutrinador. E ele faz uma palestra muito boa, né? Eu, inclusive, assisti uma palestra dele quando teve um evento em Salvador, um seminário anticorrupção. Sim. Foi feito promovido pela Polícia Federal, aí eu fui representando a Polícia Civil da Bahia na época, e assisti uma palestra dele. Tem foto com ele no meu Instagram, né? Do Rio, tal, não sei o quê. Muito bom palestrante, né? Fiquei chateado porque eu vou vontade de Eu estou chateado com você, né? Não vou apresentar o nosso delegado. Questão de trabalho, questão de trabalho. Eu vou tentar ver. Gente, você dê seus pulos que você consegue. Eu não consegui ainda. Aproveitando o ensejo, este cidadão, a partir de amanhã, volta com FBR, na mira, né? Então fiquem ligadinhos, papai, divulga aí pra galerinha. Um horário muito bom. Muito Professora Cristina. Muito bom. Então, fiquem ligados amanhã na mira. Que hora? Primeiro dia? 1h da tarde. Fiquem ligados no Na Mira, tá? Para curtir e aproveitar que tem muita coisa boa. Viu, El? Você que chegou agora, vamos se inteirar novamente da rotina da faculdade, tá bom, gente? Então se liga, inscrição até quinta, meio-dia apenas. Oi, meu amor. É aberto ou só para os alunos? Vamos lá. Inscrição para pessoas de fora, a gente está com lista de espera, R$100 a inscrição, tá? Aluno da FBR e egresso não paga, obviamente, mas pessoas de fora, alunos de fora, R$100 a inscrição. E a gente só vai abrir inscrição para de fora depois que vocês preencherem para ver a capacidade do local, porque a prioridade é de vocês. Tá bom? Fechou?
Obrigada, gente. Tchau, Lico. Obrigada. Tchau, tchau. Sem pau. Galera, assistam, viu? Eu tô sendo sincero, eu tenho uma adolescente que tem a igreja, que é projeto dele, para você procurar e ó, eu já vou falar uma coisa para vocês. Já vou adiantar uma coisa para vocês. É um dos maiores doutrinadores do Brasil. Vem. E é um cara, pessoal, que tem experiência, tanto porque trabalhou no Ministério, aposentou no Ministério Público, né? E ele é secretário de Segurança Pública lá do estado de Minas Gerais. E tem uma coisa muito interessante que ele fez em Minas Gerais. Vamos lá. Quando ele virou secretário de Segurança Pública lá de Minas, eu já não falava mais da Polícia Militar de Minas. Porque vocês lá já estava na Bahia, já era delegado aqui. Mas teve uma situação muito interessante. Lá em Minas Gerais tinha um problema sério relacionado à explosão de caixa eletrônica. Aí, com organizações criminosas, vários homens fortemente armados, eles iam lá, colocavam terror na cidade, explodia caixa eletrônica, tinha um problema sério em Minas Gerais. Um dia, a polícia militar fez uma investigação lá e conseguiu descobrir que em Varginha, lá no sul de Minas, e até acho que 30 ou 40 ou 50 criminosos, um negócio assim, mais de 30 criminosos em determinado local. E estavam com equipamentos fortemente armados para fazer assaltos à caixa eletrônica no sul de Minas. E a maioria desses criminosos vinham de outros estados, vinham de São Paulo, o sul de Minas além do estado de São Paulo, do Rio e tal. Então eram criminosos até uma grande maioria de outros lugares. Né? De Minas, às vezes, era o que dava informação. Quem vinha fazer o mesmo, ou era de São Paulo, ou era do Rio. Um dos dois lugares das Minas. E eles estavam reunidos lá com armas, lá, fortemente armados. A polícia militar chegou lá e morreu todo mundo. Não sei se sobreviveu, eu não lembro agora, tem que olhar a reportagem. Eu sei que morreu 21, ou 28, eu sei que foi um negócio assim, 30, 28, um negócio assim. Morreu todo mundo. Aí vem a Comissão de Direitos Humanos para pedir explicação, por que eles morreram, e não sei o quê. Ele, como secretário de Segurança Pública, falou: eu apoio tudo a ação dos policiais, porque todo mundo fortemente armado, iam cometer crime colocando em risco a segurança dos cidadãos mineiros, e eles fizeram o que tinha que ser feito mesmo. Tinha que morrer todo mundo, isso mesmo, mandou documento e tal, ele foi chamado lá, intimado até em Brasília por causa disso. Ele falou: fala de novo, a polícia matou, tinha que matar de novo, e se vier de novo, vai morrer de novo. Bom, acabou. Qual que é a postura dele como secretário? Essa aí. Mas se é aquele cara frouxo, tem que ir, não tem nada disso não, pô. Os caras estavam fortemente armados, tomaram um tiro, morreram, ponto. E ele manteve a postura até o final. Então, além de ser uma pessoa que tem conhecimento doutrinário gigante, né? É um grande doutrinador, ele também tem esse viés aí prático e muito defensor da segurança pública. Até que vai falar sobre a organização criminosa, né? Então ele é um defensor ferrenho da segurança pública. Beleza? Até então, eu não sei se depois de alguns anos ele mudou. Eu acredito que tomara não tenha mudado, né? Mas até então era. Eu não sei como está hoje. Até quando chegar lá, ele chegar lá com garantias, pecados, que eu não sei. Mas eu acredito que deve estar ainda, deve estar, tomara, né? Eu vou tentar trocar meu serviço, mas dificilmente a gente às vezes consegue. Mas eu falei para vocês, hoje em dia mudar qualquer vírgula na minha rotina da semana já me embola toda. Difícil eu conseguir. Galera, lembrando que já teve atividade, ninguém sai do intervalo antes da gente pagar a dívida do professor, né? Já tem gente que chegou depois que está devendo, e a vida é assim mesmo. Chamar o representante. Estava na sala, não pode falar nada, pode caminhar. Pode. A vida é assim mesmo, né? Chegou depois, já vai chegar pagando lição. Vamos lá. Crime de infanticídio. Artigo 123 do Código Penal. Pessoal, antes de entrar no crime de infanticídio, especificamente falando, a gente tem que entender o quê? Que o infanticídio, pessoal, atenção, Santa Terezinha, O que aconteceu antes? não, ela vai saber, a líder vai, depois não tem uma conversa com ela. Galera, crime de infanticídio é uma modalidade de homicídio especial. Como assim, professor? Infanticídio é uma coisa, homicídio outra? Verdade. Tipos penais diferentes.
Homicídio 121, infanticídio 123. Porém, o infanticídio nada mais é do que um homicídio com condições especiais. Quais são essas condições especiais? Mãe matar o próprio filho. Usado puerperal. Mateus, você pode ser mãe? Puerperal. Em tese não. A não ser que você acabe se portando como mulher socialmente, vire uma mulher trans, resolva adotar um filho, aí você pode ser mãe. Mas se não tiver essas circunstâncias, você não pode ser mãe. E mesmo assim, você sendo mãe, você não vai poder praticar infanticídio. Nunca, Mateus. Sabe por quê? Questão hormonal. É a mãe que mata o próprio filho logo depois do parto em estado corporal. Mesmo que você vire uma mulher trans, mesmo que você virou uma mulher trans, você vai conseguir ter o parto? Que é o pai? Você vai ter estado corporal? O pai que é o pai. Galera, a gente fala brincando para vocês não esquecerem, ó. A gente faz essa desenho para vocês não esquecerem. Galera, só que como é infanticídio, mãe, tem que ser contra o próprio filho. Tem que ser logo depois do parto em estado corporal. Não tem outra circunstância. Tudo bem? Tudo bem. Galera, tranquilo? Beleza? A gente fala brincando, mas na resenha, que vocês não esqueçam. Vamos lá. Alguns pontos importantes. É o crime próprio. Por que é um crime próprio? Só a mãe que pode praticar. Crime próprio é quando o sujeito ativo tem uma condição especial. O que eu falei para vocês? Mãe matando o próprio filho. Preciso dar outro exemplo de condição especial? Se não for uma mãe matando o próprio filho, pode acontecer o crime? Não pode. Então, tem uma condição especial de quem está cometendo o crime. Sob a influência do estado corporal. Por que sob a influência do estado corporal? E a gente falou lá, a gente já falou aqui nas memoriações aulas. Inclusive, por exemplo, de algumas mães aqui. Foi com Marco e Bárbara. Ione. Isso. E falou, ó, ela estava na sala, eu lembro. Eu falei, você teve 2 filhos, né, Bárbara? Foi Ione. Quem? Ione. A Ione, isso. Ione falou, eu tenho 2 filhos. Eu falei pra você teve sensações diferentes. Logo depois que o teu filho 1 nasceu e logo depois que o filho 2 nasceu. É isso? Por quê? Porque o estado corporal pode estar presente ou não, em circunstâncias diferentes, em tempos diferentes. E como que a gente define o estado corporal? Através de uma comprovação científica. Questões hormonais, Então, hein? um psiquiatra ou de um psicólogo habilitado para fazer esse tipo de nota. Questões hormonais também. Questões hormonais. Se não tiver, vai. Não tem jeito. Se você perguntar ao professor, a mulher acabou de ter um filho, ela mata o próprio filho, ela está em estado corporal? Não sei. Não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não tenho condições técnicas de atestar se ela cometeu infanticídio. Eu ficaria numa sinuca de bico. Sinuca de bico. Entre saber se foi infanticídio ou homicídio. Eu ficaria numa situação difícil. Eu teria que esperar um estado corporal, ou falar com um profissional, chamar um psicólogo, se tivesse flagrante nesse sentido, um psiquiatra, qualquer pessoa da área técnica, falar, ó, me ajuda. Eu não tenho condições técnicas de dizer qual foi o crime que aconteceu. Beleza? Então, a influência do estado corporal é um objeto de perícia. E agora, galera, eu tenho que falar uma coisinha para vocês. Que é uma das maiores maldades que tem no direito penal. Isso aqui eu tenho certeza, eu quero que todo mundo se manifeste pela pergunta que eu vou fazer. Eu tenho certeza que a maioria vai errar. Porque isso aqui é costume para a galera errar, isso aqui é difícil na nossa cabeça entrar de forma lógica, mas eu tenho que explicar uma coisa para vocês. Vamos lá. Vamos pelos exemplos que a gente consegue visualizar e enxergar de uma forma mais clara. Aqui tem alguém que trabalha na área de saúde e seja muito isso. Os homens, melhor, que fica mais claro para a gente. Então, na área de saúde. A partir de agora você virou enfermeiro. É? Ícaro é enfermeira. Ícaro está trabalhando aqui tem uma maternidade, tem? Aqui perto. Ícaro é enfermeiro lá da maternidade. O que acontece lá na maternidade? Uma mulher
acaba de dar à luz. Só que a mulher chega totalmente transtornada e fala para Ícaro: Ícaro, eu tenho que matar essa criança. Ah, Ícaro, mas por que nessa hora você tem que matar essa criança? Porque ela é o filho do Satanás. E ela vai trazer o mal para o mundo, ela vai destruir tudo, ela é o anticristo, sei lá. Uma convicção doida lá da cabeça dela. Beleza? Aí o Ícaro fala: se ela é a mãe, ela está falando, né? Eu vou ajudar ela. Aí ela fala assim: Ícaro, tem como você me emprestar um bisturi? O Ícaro vai lá na sala de instrumentos, né? Não pede bisturi. Toma, claro. Você é a mãe? Faz aí o que você quiser. Ela pega a criança, né? Vai lá e bisturi no pescoço, matou o próprio filho. Verifica-se que ela estava em estado corporal. Que crime que a mãe comete? Eu acho que é homicídio, porque não foi logo após o parto. Não, foi logo após o parto. Tem todo contexto até chegar. Não, logo após o parto, tem o estado corporal e ela realizou a ação contra o próprio filho. E aí? Professor, não configura crime de não própria. Não, crime próprio. Você vai entender que é crime próprio agora mesmo. Você vai entender agora. E aí? Logo após o parto. Estado corporal. Tem atenuante. Infanticídio, isso mesmo. Infanticídio. Vocês estavam inseguros, né? Infanticídio. Todos os elementos, menos a senhora que já estava esperta. Estava seguro. Então vamos lá. Infanticídio está claro, está notório, tá? Está tranquilo? Segunda pergunta. Meu grande amigo aqui, Ícaro, cometeu crime? Sim ou não? Sim. Qual o crime que o Ícaro cometeu? Homicídio. Homicídio majorado. Quem mais? Pronto. Vamos fazer perguntas. Vou mudar a pergunta, tá bom? Ícaro cometeu homicídio? Levanta a mão quem acredita que sim. Tem que saber qual homicídio. Ícaro não cometeu homicídio? E quem não acha nada? Todo mundo tem que se manifestar, pô. Ícaro cometeu. Aqui é hora de errar, acertar, foi assim mesmo. Ícaro cometeu homicídio, sim ou não? Sim, eu só não sei. Não. Galera, vamos lá. Ó. Ele não sabe se Incentivou, né? Incentivou a morte. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou começando a. Estou indo pelo caminho. Ícaro não cometeu homicídio. Ícaro cometeu infanticídio. Olha, professor. Ícaro não é mãe. Ícaro não é mulher. Ícaro não tem estado corporal, verdade. Caramba! Porém, o Ícaro, ele é o quê? Participa do crime de infanticídio. Ele teve um auxílio material, colaborou materialmente. Olha só, Peguem o artigo 30 do Código Penal. Faça aí. olha só. Eu também achava que infanticídio era só a mãe. Como é que perde essa aula? Eu nunca ia saber de um negócio desse. E Ícaro podia. Lembra? Não se Essa é comunicam. Galera, atenção, rapidão, isso é importante. Circunstâncias incomunicáveis. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. Olha só um pouquinho. Não se comunicam. Em tese, nesse primeiro momento, ela teria que responder por infanticídio e por homicídio. Até essa pergunta, concorda comigo? Até esse ponto,
Seria isso, continuando. Vamos lá. Salvo, Salvo. é certo, né? Quando elementares do crime. Perfeito. Estado corporal, própria mãe matando o próprio filho, né? Logo depois do parto. É uma circunstância, é uma elementar do crime? É. Elementar do crime, ela faz o quê? Ela faz um tipo penal se transformar em outro, ou um tipo penal se transformar em fato ativo. Tem 3 elementares que diferenciam o infanticídio do homicídio, que eu falei logo no começo. Própria mãe matando o filho, estado corporal, logo depois do parto. Pronto. Elementares. Elementares de natureza pessoal, elas se comunicam. Então, elementares de natureza pessoal se comunicam. Beleza? O que faz o Ícaro responder por infanticídio? O artigo 30 do Código Penal. Que elementares, elas se comunicam para os participantes. Vamos fazer mais uma pergunta? Vamos lá. Mãe chega para o Ícaro e fala: olha, meu filho nasceu, ele é fruto do filho de Satanás, ela vai acabar com tudo, é o anticristo, vai destruir o planeta, blá 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 blá. Aí ela fala para o Ícaro. Aí o Ícaro fala: é mesmo, mãe? O que você quer fazer? Vamos matar essa criança imediatamente. Importante. Aí o Ícaro pensa que está numa missão religiosa, uma missão para defender Deus, sei lá, né? Aí ele na cabeça dele: vamos lá, mãe, vamos lá ver isso. Aí chega na hora, dá um bisturi para a mulher ela fica sem coragem de matar o próprio filho. O Ícaro fala: dê logo esse bisturi que eu vou resolver esse negócio agora. Pá! Bisturi na criança lá e abre a criança e mata. Pergunto para vocês: qual o crime que cometeu a mãe? A mãe. A mãe entrou no concurso. E aí? Mas ele comete um homicídio, ele não comete homicídio, eu acho. O que vocês acham? O colega está certo ou errado? Ele toma uma atitude, ele comete o crime sem estar estadual. E aí? Quem mais? Vamos deixar o colega sozinho? Nosso amigo, com toda a sua iniciativa, parabéns, está errado! Qual o crime que aconteceu? Infanticídio. Como assim infanticídio? Todas as circunstâncias e condições elementares estão presentes. Ah, mas ele teve o ato executório. Verdade, ele teve o ato executório. Mas ele teve o ato executório juntamente com a mãe que incentivou a conduta. Caraca. Se não fosse a mãe, não tinha infanticídio. É porque na sua. Ok. Mas é porque assim, eu vejo o infanticídio aí mitigando o crime. Ou seja, o infanticídio aí entra em favor da gente, porque reduz a pena. Quando você fala, quando você fala que a mãe da filha ali, Sim. né? Ela É eficiente, assim, mas aí você fala, ele vai e bate o cu e mata. Nesse contexto eu não entendi que ele. E eu vou te falar uma coisa. Difícil quem acerta isso aí de cara. Sabe onde que pega todo mundo? O artigo 30 do Código Penal. Quem viu lá aquela exceção? Lê de novo do salvo em diante, só pra galera fixar. Salvo quando elementares do crime. Tem elementares do crime, a gente comunica. Teve elementar do crime, teve um crime especial sendo cometido, você faz a comunicação. E isso, quando eu dou aula sobre isso, aí eu já vou falar uma coisinha para vocês. Vamos lá. Sobre essa segunda circunstância, principalmente. Né? Muita gente acha injusto, acha que fere o princípio da proporcionalidade e entende que teria que ter a separação dos tipos penais. Individualização da pena. Isso. Individualização do crime mesmo. Mãe respondendo pelo infanticídio e o autor respondendo pelo homicídio. Né? Muita gente pode até entender desse jeito. Vocês vão achar doutrinas falando sobre isso. Só que o que prevalece para concurso, para a prova da OAB, para qualquer prova que vocês forem fazer até o presente momento, é que é infanticídio para todo mundo. O que prevalece é isso. Entendeu agora? Por exemplo, para mim ficou mais claro no segundo. Mais tranquilo. Eu achei que ele não. É desproporcional. Galera, é desproporcional, concordo, é desproporcional. Ponto. Eu não vou nem pensar, nem falar uma besteira que eu não curti, né? É desproporcional. Beleza. Porém, galera, o que vale é a condição técnica do artigo 30 e existe a comunicação. Beleza? Tranquilo? Eu posso estar completamente errada e posso estar na questão
ainda finita, mas eu não acho proporcional. Porque, por exemplo, se o que a criança ou o bebê recém-nascido sofreu, ele sofreu um feminicídio, ele foi vítima de feminicídio e homicídio, o meu pensamento, por isso que eu não acho proporcional, entendeu? Pensando por esse lado, você consegue compreender? Deixa eu ver. Você entende que o bebê está certo nesse respondendo por infanticídio, que não tem desproporcionalidade. Eu acho que o meu pensamento é que não tem, por conta disso. Exatamente, porque, por exemplo, assim, quem sofreu o homicídio foi aquele recém-nascido. Não, gente, eu tô falando homicídio e feminicídio por conta que estamos falando da desproporcionalidade. E eu tô dizendo que o professor tem esse pensamento que eu não concordo, eu acho que tem que ser um só. Ou foi homicídio ou foi feminicídio. Infanticídio, Por causa da técnica jurídica do artigo 5º. Mas a gente fala de proporcionalidade, vamos lá. Só um detalhe. Quando a gente coloca na balança algumas coisas. A mãe, quando disse a exame conduta, ela estava em estado temporal, na verdade. Ela estava falando psicologicamente, né? E foi logo depois do parto. Na cabeça dela, de uma forma, ela acreditava realmente naquilo que ela já falou. Só que o Ica. Qual é? O que ele quis fazer aquilo ali? Ele quis colaborar? Ele quis matar? Tem alguma coisa ali que bate nesse e contribuir com o infanticídio. Então, meu pensamento vai continuar assim. Eu não acho. Calma. Nunca. Vamos lá. Mas faz parte, é isso mesmo. Deixa eu ver aqui se não tem uma coisa para falar. Ó, Rogério Grego, que apareceu. A mãe, sob a influência do estado corporal, logo após o parto, veio matar seu filho de forma culposa. Duas correntes aqui. A gente viu aí, existe infanticídio culposo? Não, se tivesse culposo eu já tinha falado para vocês. Não tem infanticídio culposo. Só existe uma modalidade dolosa. Só que sem querer, a mãe mata o filho. Como que a mãe pode matar o filho de forma culposa logo após o parto no estado corporal? É simples. A criança acabou de nascer, pega a criança e põe do lado da mãe. Você falou não, A mãe está em estado corporal. A mãe dorme de forma pesada, às vezes com sono agitado. Durante o sono agitado, ou ela joga a criança para baixo, ou ela rola por cima da criança e mata a criança. Está em estado corporal, matou o próprio filho, logo depois do parto, todos os elementos de infanticídio. Porém, tem detalhe. A conduta dela foi culposa, foi dolosa. Aí tem duas correntes. Isso, ela foi, né? A infanticídio culposo? Aí entra o perdão judicial. Aqui, no caso, isso é uma boa pergunta, já vou te responder. Tem duas correntes. A primeira corrente fala que seria fatatípico, porque não tem infanticídio culposo, então seria fatatípico. Porém, a corrente que prevalece, que é a mais técnica, é que seria homicídio culposo. E por que tem que ser homicídio culposo? Pergunto uma coisa simples para vocês. Artigo 121 fala o que no CAPT? Matar alguém, não é isso? Só isso, matar alguém. Depois fala se o crime é culposo. Ela matou o filho? Sim. É uma forma de homicídio? Sim. Ela agiu de forma culposa? Sim. A gente não está nem questionando isso. Então, existe um tipo penal que se adequa exatamente à conduta dela, que é matar de forma culposa. Pronto. Ah, professor, não é infanticídio culposo? Não, mas resta o homicídio culposo, que é uma conduta que se aplica perfeitamente à conduta dela. Beleza? Diga, meu amigo. Perdão judicial. Homicídio culposo cabe perdão judicial? Vocês respondem. Você não responde. Sim ou não? Nesse caso, seria aplicável o perdão judicial para ela? Sim. Galera? Eu não vou nem Tadinha, a bichinha já perdeu o filho sem querer. Caberia perfeitamente perdão judicial. Homicídio culposo cabe perdão judicial. Beleza, galera? Todo mundo vai acompanhando? Erro sobre pessoa. Esse é importante. E muito cuidado para a gente enxergar casos práticos relacionados a erro sobre pessoa. Muito cuidado. Né? Vamos ver? Vamos lá. O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena.
Não se consideram, nesse caso, as condições e qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Primeira coisa, erro sobre pessoas ser estudado lá em direito penal, se eu não me engano. O que é o erro sobre pessoas? Deixa eu achar aqui pronto. O que é o seu nome mesmo? Erivaldo. Evaldo? Erivaldo. Alexandre de Moraes. Fica de pé, vem aqui. Alexandre de Moraes, Xandão. Erivaldo e eu, praticamente iguais. Inclusive o corte de cabelo. Mentira. Não é isso? Só tô com barba, ele tá sem barba. Mas eu tô sem barba aqui no nosso exemplo. Pronto. Se eu tiver sem barba, é Erivaldo igual. Mesmo corte de cabelo, igualzinho, tira óculos pra aí ficar aí. Agora sim. Agora não tem diferença nenhuma, certo? Vou explicar para vocês sobre essa pessoa. Mateus, assassino. Ele é contratado para matar Felipe. Aí ele chega em determinado local, ele olha assim, oxi, olha o Felipe aqui. É Felipe, aí ele olha assim, é Felipe, eu tenho certeza que ela tá até com uma corrente parecida aqui, cadê? Ó. Aí, ó, rapaz, é Felipe. Ele vai lá, acreditando que é Felipe, e pum! Ele aqui, ó, Felipe ainda manda foto assim, ó. Matei Felipe, aqui Felipe tá morto. Ele matou Erivaldo. Erro sobre a pessoa. Galera, erro sobre pessoa. Mata uma pessoa acreditando que é Outra. Eu fiz uma resenha aqui, falando que a gente é parecido e tal. Agora, vem aqui. Ele pode chegar e falar assim, ó, matar o Ícaro e falar, matei o Felipe. Pô, bicho, ele tem cabelo, não tem cabelo, né? Galera, não dá. Aí acaba sendo uma carroça, né? O erro sobre a pessoa é algo fundamental. São pessoas que se parecem. Por que eu estou explicando isso para vocês sobre o erro sobre a pessoa? Dá pra esquecer Diminui a pena? Tranquilo. Diminui a pena, né? O erro sobre a pessoa, não. Não, porque matou de Você é responsabilizado, levando a teoria da vítima virtual. Como se, por exemplo, Mateus vai ser responsabilizado como se tivesse me matado. Inclusive, homicídio qualificado por motivo torto, porque ele foi pago para me matar. Beleza? É a teoria da vítima virtual. Você é responsabilizado como se você tivesse matado a pessoa que você queria. Por que eu contei toda essa historinha de sobre a pessoa? Para a gente poder entender o contexto. Vamos lá. Mãe. Vamos lá, vamos para facilitar para vocês entenderem. Vamos levar em regra a regra biológica, viu, pessoal? Sem viajar muito em algumas teorias, não. Vamos usar a regra biológica. Mãe branca, pai branco. A regra universal é nascer um filho com qual cor de pele? A regra, sem a mãe biológica, sem teorias. Mas é o lugar, nada disso. Mas o avô era dele, não sei o que, não, para com isso. Regra, biologia padrão. Eu sei que existem outras possibilidades. A gente sabe disso, geneticamente, tem outras possibilidades. Nós vamos utilizar a genética padrão. Mãe branca, pai branco. Nasce o filho, em regra, branco. Certo? Aí, por que eu estou falando isso? Está lá a criança no berçário, né? Vamos lá, criança branca no berçário. Aí tem lá uma criança negra e uma criança indígena e uma oriental lá no berçário. Características e traços diferentes, biologicamente falando. O que acontece? Chega lá a mãe em estado corporal, vai lá no berçário e mata uma criança negra. Ela pode falar que estava em estado corporal e matou o próprio filho? É difícil. Teve um erro sobre a pessoa? Não tem. Não tem como ter erro sobre a pessoa, pelo amor de Deus. Tá lá uma criança branca, ela branca, o pai branco. Aí uma criança negra, ela vai lá, mata a criança negra. Ela matei errado pensando que era meu filho. Pô, bicho, não dá. Psicológico. É um negócio assim muito louco. Não dá. Né? Só se ela tivesse apagado. Aí o que acontece? Ou mesmo que a mulher. Aí a luz um pouco mais apagada, aí não é uma criança negra, é uma outra criança branca. Aí ela vai e mata uma outra criança branca com características semelhantes à dela, do pai, seja lá o que for. Pronto. Aí a gente consegue falar em quê? Erro sobre a pessoa. Eu estou dando um exemplo que, tem coisas que na cabeça não vai, né? Por isso que eu contei toda essa historinha. Tem que ter algo semelhante entre as crianças.
Aí chega lá, tá uma criança negra, uma criança branca. Ah, eu acho que esse aqui é meu filho. Vai, matei. Ah, é infanticídio. Claro que não, vai responder qual crime? Homicídio qualificado, né? A primeira qualificadora, sem pensar muito, é aquela contra menor de 14 anos. A gente não viu na última aula? Eu não estou nem querendo aprofundar sobre os outros motivos. De cara, homicídio qualificado. De cara, crime hediondo. Infanticídio é hediondo? Não, infanticídio não é hediondo. Homicídio qualificado é hediondo. Beleza? Então, essa mãe que vai lá e mata uma criança negra, ela comete crime, homicídio qualificado. Né? Não é infanticídio. Mas se ela matou uma outra criança branca com as circunstâncias biológicas semelhantes ao filho dela, aí a gente pode falar em infanticídio. Beleza, galera? Infanticídio parecia que não tinha nada para falar, né? Rapaz. Deu um pouquinho de conversa, deu? Dei. Agora o parágrafo terceiro não traz essas Muita coisa. qualidades, não. A gente tem que ser parecido e tal, isso já é da doutrina geral. Aí é questão até de lógica, né? Porque eu um negócio muito louco, né? Cada vez, eu botei em flor, eu acho um negócio muito louco. É muito estranho. Crime de aborto, galera. Aborto, vou contar uma coisa pra vocês antes de ver tudo isso. Aborto é Eu coloco esse bendito desses slides aí. Deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Depois a gente tem uma noção, mas eu vou lembrar alguma coisa aí que eu tenho que falar pra vocês. Mas a gente tem que focar mais aqui na minha explicação. Funciona melhor. Galera, vou fazer tudo isso aqui, vocês prestem atenção, por quê? Jovens. Porque apesar de ser rabiscado e a letra ser horrorosa, eu acho que vai dar pra gente entender algumas coisas. Vamos lá. No aborto, a gente tem 3 tipos penais que prevêem o crime de aborto, beleza? Que é o crime previsto no artigo 124, 125 e 126. Pelo menos o número dá pra gente entender. O aborto do crime 124, ele pode ser feito de 2 formas. A gestante faz o próprio aborto, ou ela permite que alguém faça o aborto nela. O 124, ele fala do auto aborto ou da permissão. Auto aborto ou permissão. Como assim? O que é o 124? A gestante vai lá, coloca, encontra-se gestante, claro, pega o Citotec, que nem é remédio para aborto, é remédio para úlcera, coloca uma pastilha dentro da vagina e outra pastilha embora. Tem um efeito abortivo. Faz o próprio aborto, crime do artigo 124. Outro crime da gestante também, da gestante. Ela vai até uma clínica, pede para alguém realizar o abortamento dela. Quem vai realizar o procedimento é uma terceira pessoa. E aqui ela apenas deu a permissão. Porém, qual que é uma das duas possibilidades? Qual que é uma das duas possibilidades? Esse crime só pode ser feito pela própria gestante. E aqui, meu amigo, é um crime de mão própria. O crime de infanticídio a gente falou que tinha situação de participação e de exemplo, foi? Então é um crime próprio. Crime de mão própria não permite coautoria. E esse caso é esse aqui. No artigo 124 é crime de mão própria. O autoaborto, quem que pode fazer? Tem outra pessoa que pode fazer o autoaborto? Só a gestante que pode realizar nela. E a permissão para fazer o abortamento nela pode ser dada por outra pessoa? Pode ser outra pessoa que vai dar a permissão para ela poder fazer o abortamento? Não. Isso a gente vai ver nas estudantes, mas não tem nada a ver com isso. E quem dá o Citotec é ela para montar? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Segura a pergunta que daqui a pouquinho é bem relevante. Galera, gestante realiza o próprio aborto, ou ela permite outra pessoa realizar o aborto dela, no artigo 124. Beleza? Quem que é vítima aqui? A gestante é vítima de alguma coisa aqui? Não. A única vítima daqui é o fé. O que é que fé? Fé, bebê, tranquilo.
Artigo 125. Abortamento sem o consentimento da gestante. Aqui qual que é a ideia? O camarada vai lá, mata a criança sem o consentimento da gestante. Ele vai lá, pronto, vou dar um exemplo do aborto sem o consentimento da gestante. Muito bobo da gente entender, mas dentro de todas as possibilidades que fica mais claro. Gestante, está grávida, o camarada está vendo ela grávida, ele chega com toda a força, mete um murro no meio da barriga dela. Para causar o abortamento mesmo, dá um murro com toda a força na barriga dela. Pode causar o abortamento? Pode. Alguém tem dúvida? Não, chega um camarada forte, muito forte, vai pum, na barriga dela. Pode causar ou pode? Pode. Aborto sem consentimento da gestante. Vai causar o aborto dela sem que ela queira. Sem consentimento da gestante. Quem que é vítima aqui? A mãe. Vamos lá. Mãe E o feto. e o feto. Tem duas vítimas aqui. Concorda comigo? Sim. E aqui é um crime comum. Qualquer pessoa pode fazer esse crime aqui. Qualquer um de nós aqui que vê uma gestante andando na rua e chega lá e dá uma bicuda na barriga dela com força para causar o abortamento, a gente pode fazer. Poder pode. Só que vai ter uma pena, né? Galera, por isso que eu falei para vocês, uma das primeiras aulas, não gravem algumas coisas. Por quê? Quem está em sala de aula e escutar falando que qualquer um tipo de dó bicuda na barriga da gestante Aí dá problema. e divulgar isso, vai achar o quê? Professor é doido, tá mandando bater em gestante. Professor maluco, que maluquice é esse no mês da mulher? Mandou dar chute na barriga da gestante. O povo é maluco. Tô mentindo? Tô mentindo? Até resolver um negócio desse, a galera não tá mandando dar bicuda em barriga de gestante nenhum, pelo amor de Deus, né? Tô falando que é crime de aborto sem consentimento da gestante e vítima aqui é mãe e feto. Ah, professor, então faltou o 126. Sim. O 126 é o crime da pessoa que realiza o procedimento na gestante com a autorização dela. Esse crime aqui pode ser cometido pela gestante? Nunca! A única pessoa que não pode cometer esse crime é a gestante. O 126 só pode ser cometido pela terceira pessoa. Vou até colocar o nome aqui. Terceira pessoa. Quem que é vítima aqui? O feto. Por que só o feto? Porque a gestante permitiu. Ficou claro isso aqui? Meu grande amigo, você empresta para mim o Código Penal aí? Vamos lá. Para só explicar uma coisinha para vocês entenderem. Vamos lá. Qual que é a regra do Código Penal? Todo crime que acontece e outra pessoa participa, ela é coautora ou partícipe e responde pelo mesmo crime. Todo mundo concorda comigo? Sim. No crime de aborto do artigo 124 e 126, tem uma diferença. Quem realiza uma ação responde pelo crime e quem realiza outra ação responde por outro crime. Olha que legal. É uma situação que sai da regra. Isso chama exceção pluralística, onde apesar de convergirem duas pessoas para o mesmo resultado, cada uma vai responder pelo crime diferente. Porque a regra que a gente utiliza é o quê? A teoria unitária ou monística. Todo mundo responde por um crime só. A regra é essa. Porém, no artigo 124 individual e 126 tem a teoria pluralística no caso de quem permite e no caso de quem consente. Beleza esse ponto, galera? Tranquilo? Sabe o que vai ficar mais claro? Por isso que eu fui separando o quadro aqui para vocês. Quando a gente vê as penas. Artigo 124, pena de detenção de 1 a 3 anos. Vamos lá. 1 a 3. Só um minutinho, pessoal. Vamos lá. 125, reclusão de 3 a 10 anos. Reclusão, ou 126, reclusão de 1 a 4. Ai, professor, por que essas penas são diferentes? Simples. Galera, qual que tem que ser a pena mais alta mesmo? 125. Quantas vítimas tem? Mais? Você destruiu
o fruto da gestação de forma dolosa contra a vontade da gestante. Ou, é claro que a pena tem que ser bem mais alta, porque é muito mais grave, tem duas vítimas. Acho que aqui não tem nem como a gente questionar isso aqui. A primeira se discute até despenalizar, descriminalizar. Pronto, a 124, 1 a 3 e 126, 1 a 4. Aqui tem a pena de 1 ano maior, né? Concorda comigo? Pessoal, mas por que essa pena é maior? Né? Imagina o seguinte: a própria mulher que foi dar permissão para fazer o abortamento, ela encontra-se com suas condições psíquicas, sociais de forma adequada? Ela encontra-se? Tá tudo acabado. Está com a cabeça toda, ou é filho de um amor que não pode ser concretizado, É filho de papo. alguém é casado, ou ela é casada, ou é alguma situação que ela não tem condições financeiras, não tem condições sociais, ou psicologicamente ela não está bem. Alguma coisa tem no meio dessa história aí. Alguma coisa errada na vida da mulher acontecendo. Por outro lado, galera, a pessoa que vai fazer esse parto está passando por alguma situação complicada? Não. Em tese, não. Professor, mesmo que seja a parteira da roça, a parteira da roça não tem que ter a pena mais alta do que daquela mulher que está passando pela situação? Claro que tem. Professor, e a pessoa que recebe dinheiro para isso? Eu não vou nem ir. A gente vai falar sobre isso, né? Não preciso nem falar sobre isso aí. Beleza? Tranquilo? Galera, então esses pontos do aborto que a gente começou são essenciais para a gente poder entender sobre esse crime aqui. E tem mais um detalhe. Qual que é o grupo que não participou ainda? Vocês. Escolhe um representante rapidão aí, vai. Rápido. Venha. Meu conterrâneo de Santa Terezinha. Vamos pegar leve contigo não, viu? Venha. Tem que estar esperto. Vamos lá. Olha só. Galera, todo mundo em silêncio, ninguém pode falar nada. Vou te dar uma situação, você vai falar para mim se é verdadeiro ou falso. Serve para vocês. Olha só. Determinada mulher encontra-se gestante. Certo? Ela encontra-se gestante. Um determinado criminoso dá um chute na barriga dela com a intenção de causar o aborto. Beleza? Ela estava grávida de 9 meses. A criança nasce com vida. Só que em decorrência desse chute dado no estômago, a criança vem a morrer depois de 6 meses. Mas em decorrência do chute que foi dado na barriga da gestante, no momento que ela estava grávida. Esse camarada que deu o chute, ele cometeu o crime de homicídio. Certo ou errado? Certo? Está errado! Volte lá. Galera, o crime que ele cometeu foi aborto. Por quê? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que um seja outro. Qual que foi a ação? Ela estava vida intrauterina ou extrauterina? Qual aula que a gente vai? Primeira aula, não foi? Eu falei na primeira aula? Eu falei o quê? Que quando tivesse uma aula sobre aborto, iam errar a questão. Sob pressão, a pessoa não para pensar, não. Aí foi. Deixa eu te perguntar, quando tem esse tipo de acontece a mulher da gestante, aí dá um estudo de jeito que não nasce com deficiência? Boa pergunta. Primeira pergunta. Uma pergunta maravilhosa. Por quê? Vamos lá, as respostas. Deu um chute na barriga da gestante querendo causar aborto, mas a criança não morreu. Primeira resposta. Perfeito. Não consumou por circunstâncias alheias a vontade da gente. Perfeito. Primeiro crime. Aí a gente vai analisar a situação. Tentativa de aborto. Só que a criança tem o quê? Deficiências e lesões que deixaram a deficiência. Decorrência do chute. Né? Só que o objetivo dele
é igual a outra. Essa gravidade da lesão que ocorreu na criança fica absorvida pelo crime da tentativa de aborto. Porque o principal era o que? Causar o abortamento naquela gestão. À vontade, né? Inclusive, tipo penal, o crime de aborto sem consentimento tem a pena bem mais alta do que o crime de lesão corporal. Então, independentemente das lesões, do tipo de lesão seja grave, né? No caso de uma lesão grave, foi decorrência da tentativa de aborto. Então, responde pela tentativa de aborto. Então, atingiu a vida intra. A não ser que tivesse uma técnica muito especial de conseguir causar a lesão de forma. Como é que se fala? A lesão de forma. Uma lesão de forma que entrega isso aí uma tecnologia, uma coisa mais elaborada. No caso, não era isso. No caso, era não, é isso. Galera, depois desses exemplos a esses pontos, vamos para a dica. Cadê meu amigo da dica? Vai, filma aqui. Vamos fazer a dica aí do dia. Uma dica rápida aqui. Sabe, na última aula eu estava falando para vocês sobre uma pessoa que não soma a vida de vocês, a pessoa seja relacionamento, amizade, família, seja o que for. Se não somar, é melhor você seguir sozinho. Eu falei isso na última aula. Porém, nessa aula a gente tem que complementar a informação. E a gente vai dando a informação aos poucos. A gente tem que aprender também a valorizar nossos companheiros de jornadas. Muitas pessoas entram e saem da nossa vida. E quando a gente opta por deixar uma pessoa na nossa vida, a gente tem que valorizar assim, tudo de positivo que aquela pessoa faz. Então valorizem as pessoas que estão apoiando vocês nos seus projetos, nos seus sonhos, nos seus objetivos. Né? Lembrando que ninguém é sozinho. E muitas vezes, para você atingir alguma posição, é porque você se apoiou em gigantes. Então, fica aí a dica de hoje. Ainda conte. Caminho. Respiração? Oi? Respiração? Não, respiração ali, né? E você não quer? Oi?